Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá minha irmã, olá meu irmão. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2023, 36º dia da Quaresma e aniversário de Salvador. Hoje a capital baiana e primeira capital do Brasil, consagrada a São Francisco Xavier, completa 474 anos. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 54. E como você já percebeu, este é um programa especial. Para iniciar bem as nossas homenagens a Salvador, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória que vos elevou depois da morte. Peço-vos, com todo o ardor de minha alma, que me alcanceis pela vossa poderosa intercessão a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devota e de cada devoto. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme com uma e com outra. Amém. O programa de hoje é o primeiro de 4 programas que faremos em homenagem aos 474 anos de Salvador. Por isso, vamos dar uma pausa na leitura das cartas de São Francisco Xavier nas Santas Missões no sul da Índia. O presente do Instituto São Francisco Xavier para a cidade de Salvador e para o povo soteropolitano é fazer conhecer as cartas do nosso primeiro missionário, nosso primeiro catequista e primeiro professor de Salvador e do Brasil, o padre Juan de Aspilcueta Navarro, também chamado pelos índios de Ibituruna. Ele desembarcou em Salvador no dia 29 de março de 1549, juntamente com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil e fundador de Salvador, sendo integrante da primeira missão jesuítica comandada pelo padre Manuel da Nóbrega. Além disso, o padre Bituruna era primo de São Francisco Xavier, que é padroeiro de Salvador. Agora, sem mais demora, vamos à carta do padre Aspilcueta Navarro, o nosso padre Bituruna. Extrato de uma carta do padre João de Aspilcueta Navarro, da Índia do Brasil, a 28 de março de 1550. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo habite nos nossos corações. No ano de 49, vos escrevi, irmãos caríssimos, e vos informei do fruto que se esperava nestas terras do Brasil, não só com os gentios, mas ainda com os cristãos que aqui viviam, em conformidade com eles e talvez em piores costumes, como ovelhas que não tivessem pastor, que as pusesse no aprisco da vida cristã. Por amor de uns e de outros, padecemos muitos trabalhos e tribulações corporais e de espírito, as quais tome para si Deus nosso Senhor, que com palavras e obras nos ensinou a ter paciência e que nos dê a graça de fazermos em tudo a sua santa vontade. Os índios gentios, de que falei que se convertiam à nossa santa fé, vivem constantemente perseguidos pelos outros. Não muitos dias há que mataram a um menino cristão, sabendo que os novamente conversos se levantaram contra aqueles, feriram-nos e se acabariam por comerem uns aos outros, se não lhes tivéssemos feito as pazes. E ainda hoje em dia, vivem estes últimos separados dos primeiros, no modo de vida e no trato. Vêm todos à missa aos domingos e festas, e os mais se mordem de inveja e de ódio pelo favor que lhes mostramos. Está continuamente com eles o irmão Vicente, cuidando em conservá-los, o que não é pequeno trabalho. Verdade é que nos oferecem grande consolação alguns conversos, homens e mulheres com a boa vida que levam, empregando o dia todo a trabalharem toda a semana o que dantes só as mulheres faziam, e abstendo-se aos domingos tanto ou mais do que nós de trabalho e serviço. Sucedeu um dia que, estando uma rapariga a trabalhar, veio-lhe sem saber como tamanha dor de barriga que teve de voltar a casa, aonde se lhe dizendo que era dia santo, tão grande pesar a assaltou, que foi a um padre que pedisse a Deus ter misericórdia dela, pois só por ignorância o fizera e logo ficou curada naquele mesmo instante. Já não fazem mais o que lhes dizem os feiticeiros,
e ao contrário, quando se veem enfermos, recorrem a nós para que façamos orações e digamos as palavras de Deus. Agora está se acabando uma igreja perto deles, onde hei de lhes dizer missa e ensiná-los na língua deles, para a qual traduzi a criação do mundo e a encarnação e os demais artigos da fé e mandamentos da lei, e ainda outras orações, especialmente o Padre Nosso, as quais orações de contínuo lhes ensino em sua língua e na nossa, principalmente aos meninos, que tão bem exorto a rezá-las pelos enfermos, e com efeito por esse meio vão melhorando. Está ora aberto um novo caminho que espero será de muito fruto, e é casarem-se os cristãos antigos com as filhas do recém-conversos, o que espero que cada dia mais se faça, por ser de grande serviço de Deus, tanto mais se prestar ao rei algum favor a tais pessoas e se despender um pouco com os gentios, que ainda se ressentem dos insultos e escândalos dos cristãos, feitos aqui, e apesar disto, pedem muitos deles o batismo, sobretudo em 6 ou 7 aldeias onde prego. Mas por duas coisas principalmente, entendo que lhes não deve administrar o batismo. Uma é não terem rei a quem obedeçam, nem moradia certa, mudando-se de aldeia todos os anos, e às vezes mais frequentemente quando sucede algum deles embriagar-se e encolerizar-se, pois em tais circunstâncias nada menos fazem do que pegarem um tição e tocarem fogo à própria casa, donde o fogo pega nas outras por serem de palmas, e desta arte fica em cinzas toda a aldeia. Tal aconteceu uma das noites passadas, em suas aldeias que parecia o dia de juízo, e por isto se mudam quando a gente menos pensa, de modo que repetidas vezes nos lugares em que prego, acontece-me não encontrar aqueles de que mais confiava. Não sei se isto se dá por obra de seus feiticeiros, os quais dizem que os vou ensinando para ter menos trabalho em fazer-lhes sofrer quando forem feitos escravos nossos, tanto que asseveram que os fossos da cidade e mais uma fonte que por necessidade se abriu, foram feitos para os pôr ali dentro e os afogar, e os mais velhos são tão maliciosos em grande parte, que todo bem que lhes diga convertem como a aranha em veneno. Só aos pequenos acho com boa inclinação, se os tirássemos de casa de seus pais, o que não se poderá fazer sem que Sua Alteza faça edificar um colégio nesta cidade, com destino a essas crianças, para as educar, de maneira que com os maus costumes e malícia dos pais se não percam o ensino que se ministra aos filhos. A outra razão não menos eficaz de diferir o batismo é que muito arraigado está neles o uso de comer carne humana, de sorte que quando estão em artigo de morte, sou impedi-la, dizendo que outra consolação não levam, senão esta, da vingança de seus inimigos, e quando não lhe acham que dar, dizem que se vão mais desconsolados deste mundo. Gasto grande parte do tempo em repreender esse vício. Replicam alguns que comem-na somente as velhas. Outros dizem que seus antepassados comeram e que eles devem comer carne humana. Dizem outros que é o modo usual de vingarem-se e que os contrários praticam o mesmo a respeito deles e que eu não deveria arrancar-lhes este seu alimento. Uma vez por estes dias foram à guerra muitos das terras de que falo, e muitos foram mortos pelos inimigos, donde para se vingarem outra vez lá voltaram, e mortos muitos dos contrários, trouxeram grande abundância de carne humana. E indo eu visitar uma aldeia, vi que daquela carne cozinhavam em um grande caldeirão. E ao tempo que cheguei, atiravam fora uma porção de braços, pés e cabeça de gente que era coisa medonha de ver-se, e 6 ou 7 mulheres que com trabalho se teriam de pé, dançavam ao redor espevitando o fogo que pareciam demônios no inferno. Veio-me então à memória aquela pergunta que fizeram os apóstolos ao Senhor: Vis Domini, ut descendante ignis de cielo, et consumante illus, donde mudei de juízo com a resposta de Cristo: Não veni perdere animas, sede salvare. Em que a sua infinita misericórdia me dá a esperança que em breve tenho de deixar estas velhas usanças e lavarem a mancha original pelo batismo, o qual, pelas razões supramencionadas, me abstenho de ministrar-lhes. O modo como procedo com estas gentes e com os cristãos é o seguinte: às segundas e terças-feiras visito 3 ou 4 aldeias, às quartas e quintas 2 ou 3 das aldeias mais distantes, e à sexta-feira volto à cidade para fazer a exortação a uma companhia de disciplinantes cuja devoção vai em muito aumento, por graça de Deus,
principalmente agora na Quaresma, o que serve de exemplo edificante aos mais. Desejam muito ser religiosos e alguns foram admitidos na companhia como peritos na língua brasílica e outros recusados por não serem idôneos. Aos sábados, preparo-me para o sermão do domingo, que faço na missa, ora na cidade, ora em um lugar de antigos habitantes, onde ensino a doutrina cristã aos filhos e aos escravos dos cristãos, que são em grande número, ordenando que os senhores o levem à missa consigo, do que dantes não tinham lembrança, e na missa prego uma vez e outra de tarde. Todos os domingos fazemos procissão, dirigindo-nos a certas ermidas que se fizeram para as peregrinações pias e outras devoções semelhantes. Ocupo-me outro sim, no mesmo dia, em ordenar que se casem os que não são casados, os quais todos tinham por concubinas as próprias escravas. Deus queira que as coisas vão cada dia melhorando. 6 meses há que o padre Nóbrega partiu com a armada a visitar os cristãos da costa de São Vicente, e com ele o padre Leonardo Nunes e Diogo Jacome, para ficar com uma terra de gentios chamados Carijós, entre os quais se espera muito fruto, porque tem fama de serem os melhores gentios de toda aquela costa do Brasil. Em seu lugar, deixou o padre Antônio Pires na cidade, encomendou-lhe uma casa e igreja para agasalhar os padres e nossos irmãos. Este construiu com as suas próprias mãos e com as boas partes que lhe deu o Senhor Deus, e sem prejuízo de outras ocupações. Ocupa-se muito com os enfermos do hospital e da cidade em confissão, agora principalmente que nela estamos ocupados na nossa igreja. Aprove a Deus nosso Senhor que chegassem os padres mandados daí, e esperamos que façam grande fruto com os selvagens, como fariam outros se tivessem muita caridade e castidade de par com as forças corporais, para suprir as necessidades de tantos. As letras são menos necessário, bem que entre os cristãos e entre os mesmos gentios conversos sejam as letras precisas para a solução de casos diversos que entre eles se dão. Com a ausência do padre Nóbrega, menos posso ocupar-me com os gentios, tendo que satisfazer aos cristãos, os quais, por graça do Senhor, estão indo melhormente e muito mais se ajudariam se daí viessem homens de bem casados, para habitarem esta terra, o que muito viria a propósito para a paz e conversão dos gentios, a fim de, pelo bom exemplo de tais cristãos, mais homens servirem a Deus, e assim me parece que Deus, não obstante os meus pecados e os deles, lhes faz tamanha graça. Por onde vedes, irmãos caríssimos, quantas lágrimas não são necessárias por eles, jazendo em tal cegueira e pecado, e ainda por nós, para que nos ajude o Senhor a trabalhar sem descanso nessa sua nova vinha. E porque são as coisas mais difíceis no começo, é já tempo que nas orações e em os vossos sacrifícios tenhais especial memória de nós, como a tenho constantemente de vós, rogando ao Senhor que das vossas tão abundantes virtudes infunda algum em minha alma, para aquecer e fortalecer o meu apoucado espírito pelo serviço e glória sua. Da Baía de Todos os Santos, em 28 de março de 1550, vosso inútil João de Aspilcueta Navarro. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã, se Deus quiser, faremos a leitura da segunda carta do Padre Bituruna em homenagem ao aniversário de Salvador. Para encerrar o nosso programa, vamos escutar a música São Francisco Xavier, Padroeiro da Liberdade, na voz de Luiz Caldas, bandolim de Armandinho, arranjos do maestro Iacossi Simões e participação especial da Orquestra de São Petersburgo. Um forte abraço e até amanhã. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. As águas calmas da Bahia têm muito a nos contar, histórias de todos os santos que os maus tentaram apagar. Quem primeiro aqui chegou e ergueu sua catedral, quem fez de Salvador a primeira capital. Da Sé de Palha Capela,
do Colégio de Jesus, da cidade Fortaleza, a terra da Santa Cruz. Erguei-vos, soldados de Cristo, mostrai vossa face à nação, da defesa do gentil, do combate à escravidão. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. Pela evangelização do povo, pelo socorro espiritual, o inimigo armou a trama do regresso a Portugal. As missões foram perseguidas, o colégio se fechou, proibiu-se a catequese, mas o padroeiro ficou. Mais de 3 séculos passados, com milagres, amor e fé, rogai por nós, padroeiro São Francisco Xavier. Rogai por nós, padroeiro São Francisco Xavier. Tua vida missionária foi amor e caridade. Ajudai-nos, padroeiro, a imitar tua santidade. É chegado um novo tempo na cidade da Bahia, sem dor, sem cal e sem medo, sem escravidão e sem tirania. Sem dor, sem cal e sem medo, sem escravidão e sem tirania. Tempo de cumprir-se a missão dos companheiros de Jesus. Ajudai-nos, padroeiro, a redimir-nos pela cruz. Ajudai-nos, padroeiro, a redimir-nos pela cruz. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier.